E aí, Nação Celeste, bora que bora aqui no nosso canal Raposa News para mais um vídeo nessa nossa semana que está mais do que agitada, hein? Olha, eu imaginei, né, que após a lesão no Sinisterra já tinha sido assim, né, após a lesão do Gabriel Peck, que a diretoria, ela iria ficar bem tensa no mercado, mas como a gente tá vendo, olha, está me surpreendendo. Muita coisa acontecendo nessas últimas horas. E eu te convido, vem para esse vídeo ficar atualizado sobre tudo. O que eu peço para você logo de cara, de bandeira mais aí do que humilde, é aquele likezão, a meta por aqui é humilde, é 300 joinha, eu conto com você. Já comenta, hype o vídeo, se inscreve e compartilha. E bora então a partir de agora, viu, Samuca? Bora, porque além do Samuel atualizar sobre muita coisa, tem complemento importante, vem comigo. Nesta quarta-feira de Brasileirão, hein? Teremos 4 jogos hoje pela rodada de número 21 da Série A do Brasileiro. Teremos alguns jogos adiados por causa de compromissos aí da Copa Sul-Americana, mas hoje tem Internacional e Flamengo, 7h30 da noite, Mirassol e Remo também 7h30 da noite, Vitória e Palmeiras 9h30 da noite e também 9h30 da noite Fluminense e Bahia. Nesta quinta-feira, 2 jogos, Corinthians e Atlético Paranaense, 7h30 da noite, 9h30 da noite, Couto Pereira em Curitiba, o Cruzeiro enfrentando a equipe do Coritiba para buscar a reabilitação na Série A do Brasileiro. Preparação do Cruzeiro será encerrada nesta quarta-feira, e aí o técnico Arthur Jorge na expectativa de ter mesmo Kaique Kenji, que voltou a treinar com o grupo nessa terça-feira. Se repetir a dose nesta quarta, tem chance de viajar com a delegação que vai estar reforçada com Matheus Pereira e com Gerson, 2 importantes reforços para o compromisso diante da equipe do Coritiba, partida que será apitada por Wagner do Nascimento Magalhães, árbitro do Rio de Janeiro, o escolhido para o compromisso de quinta-feira no Couto Pereira, às 9h30 da noite. O técnico Arthur Jorge quebrando a cabeça porque ele vai precisar de mudar o time. Primeiro, com a volta do Gerson e a volta do Matheus Pereira. Agora, as dúvidas nas pontas. Ele mantém o Matheus Henrique no time, coloca o Gerson em outra função ou coloca o próprio Matheus Henrique em outra função? Arroio já teria condição para ser titular? Ele que retornou diante da equipe do Botafogo. Muita gente pergunta sobre o Neisser Villarreal. Ainda não retorna, o jogador está com um problema muscular, fica fora aí de mais alguns jogos, é a informação que a gente tem. E por falar em informação, o Cruzeiro no mercado, buscando ponta ou buscando pontas. Isso temos que aguardar, mas é fato que pelo menos um jogador de beirada e de preferência que atue na esquerda, onde joga o Luiz Sinisterra, que esse jogador chegue para reforçar o time do técnico Arthur Jorge. Muito nome sendo oferecido, Cruzeiro conversando com esses nomes que estão sendo oferecidos, também nomes que o departamento de scout levantou e a diretoria trabalhando contra o tempo aí para que esse reforço ou esses reforços cheguem o mais rápido possível. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos, Samuel. Vamos porque, olha, rapaziada, não saia daí. Se você quiser ficar atualizado, vem aqui porque nesses últimos minutos, muita coisa acontecendo, tá? Bom, o Samuel Venâncio falou sobre algumas coisas importantes, até a projeção para Cruzeiro e Curitiba, Curitiba e Cruzeiro, um pouquinho do mercado da bola, mas vamos lá porque temos aqui complementos importantes, tá? Primeira coisa, informação de agora. Segundo o pessoal do Fala Fonte da ESPN Brasil, né, através do jornalista Bruno Andrade, o Cruzeiro recebeu uma proposta da Real Sociedad. Proposta aí de 15 milhões de euros, vamos arredondar, 90 milhões de reais pelo zagueiro do Maior de Minas, tá? Essa proposta já está na mesa do Cruzeiro e agora cabe ao Maior de Minas aceitar ou não, tá? Já tem o posicionamento, né, do Samuel Venâncio sobre essa possibilidade de saída do Jonathan Jesus. O que foi passado para o Samuca é que o Cruzeiro não pretende se desfazer de nenhum jogador mais. Daqueles jogadores que a gente considera titular, que são importantes, o Cruzeiro deve recusar todas as propostas. Será que vai ter culhão para recusar essa proposta aí do Jonathan Jesus?
E aí você que de repente está respondendo essa minha pergunta, né? Vou trazer só uma informação para vocês poderem entender o que significa essa proposta. Top 5 maiores vendas de zagueiros no Brasil. A gente tem o ponto fora da curva, que foi o Vitor Reis, zagueiro que foi pro City por 35 milhões de euros. Foi um ponto fora da curva demais. Exceção da exceção e por motivos muito específicos. Beraldo foi pro PSG por 20 milhões de euros. E aí depois ninguém conseguiu vender zagueiro nenhum por mais de 15 milhões de euros. Aí tem o Murilo, do Corinthians pro Nottingham Forest por 13 milhões de euros. Quase o mesmo valor, o Mina foi vendido do Palmeiras pro Barcelona, 12,4 milhões de euros. E o Breno, lembra do Breno? O do incêndio? Foi vendido pro Bayern de Munique por 12 milhões de euros. Então, o Jonathan Jesus entraria no top 3 de maiores vendas de zagueiros no futebol brasileiro para o futebol do exterior ou até mesmo o mercado interno. Aqui, valores em euros, tá? Em euros. Então, assim, rapaziada, é difícil recusar, hein? O que você faria no lugar da diretoria? Recusaria ou não? Dando andamento, rapaziada, notícia que vem, tá? Do futebol europeu, do jornalismo europeu, né? Jornalista Ekrin Konur, com quase 250 mil seguidores aí, de que o Cruzeiro estaria interessado em contratar o atacante, o ponta brasileiro do Napoli, o David Neres, tá? A movimentação segue e tentativa, digamos ali, né, também em conjunta com o Galatasaray, digamos assim, que seria uma outra equipe que estaria interessada aí no jogador ex-Benfica, ex-Ajax, ex-São Paulo. David Neres, rapaziada, se o Cruzeiro conseguisse trazer, seria sensacional, hein? Tem um porém gigantesco, né, que é o aspecto físico. Ele recentemente passou aí por um período, né, de ausência considerável justamente por conta disso, mas tecnicamente ele chegaria, assim, ainda mais com o Peck e Sinisterra no DM, ele chegaria para ser titular, não tenho muita dúvida disso não. O que você acha? Você acha que seria uma boa essa possibilidade do David Neres? E agora, meu povo, pra gente poder encerrar o nosso vídeo, preciso falar aqui nesse canal sobre Luiz Henrique, tá? Preciso falar sobre o atacante do Zenit, porque, rapaziada, tudo indica, tá? Tudo indica que, de fato, ele vai voltar pro futebol brasileiro. E aí, o Flamengo estaria contratando o jogador. Informação, tá? De alguns jornalistas que já abordaram o assunto, tá? A Raíssa Simplício falou sobre, o Paparazzo Rubro-Negro, o Jorge Nicola. A gente tem algumas fontes, e cada vez mais vai crescendo as fontes, dando conta que, de fato, o Flamengo ele vai tentar. E existe uma chance grande porque tem o interesse do jogador de voltar para o futebol brasileiro e o interesse do Flamengo na contratação. O que é que o Cruzeiro tem a ver, Gilmar? Rapaziada, o Flamengo é o adversário do Cruzeiro nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Flamengo não tá perdendo ninguém nessa janela de transferência, a não ser se quiser. Inclusive o Plata pode estar indo pro Zenit, né? Mas aí é uma opção do Flamengo de vender. E em contrapartida, o Cruzeiro, que a gente imaginaria que poderia ficar mais forte após a parada para a Copa do Mundo, está mais fraco. Christian saiu, Kaique saiu, lesão do Sinisterra, lesão do Peck. Mais utilização do Bruno Rodrigues, do Wanderson e do Marquinhos. Pô, rapaziada, o Cruzeiro tá muito enfraquecido, pode perder o Jonathan Jesus. E assim, rapaziada, eu já extrapolei lá no canal Cruzeiro Nostalgia e vou extrapolar aqui. Não tem segredo. Das duas a uma, ou a diretoria vem até nós e diga, esqueça o que dissemos outrora. O Cruzeiro não briga por título nessa temporada. Ou contrata. Ou vai no Zenit e disputa com o Flamengo e Luiz Henrique. Loucura, Gilmar. O Flamengo tá oferecendo uma proposta de 35 milhões de euros. 204 milhões de reais. É muita coisa. Sabe o que é muita coisa? Eu vou ser repetitivo, mas muita coisa é você pagar mais de 20 milhões de reais no Marquinhos.
quase 10 milhões de reais no Wanderson, perdoando dívida do Wesley. Você pagar 30 e poucos milhões de reais no Sinisterra, o jogador com 15 lesões nos últimos 6 anos. Pagar salário aí de mais de meio milhão para Bruno Rodrigues, para Marquinhos, para Wanderson, que nem são mais de meio milhão, é quase 1 milhão. Para Sinisterra, na casa do 1 milhão. Isso é caro. Pagar 200 milha, que é dinheiro pra caramba, no Luiz Henrique, é investimento de quem quer brigar por título. Então muda a narrativa, porque o rival do Cruzeiro nas oitavas de final da Libertadores, se já estava forte antes da Copa, vai ficar mais forte ainda. A Almada tá próximo de chegar, vai contratar o Luiz Henrique, já tem Paquetá, já tem Arrascaeta, já tem Jorginho, já tem Pedro, já tem Bruno Henrique. E o Cruzeiro, ao invés de se fortalecer, tá cada vez mais fraco perante aquilo, né, que imaginávamos quando o sorteio rolou. Então assim, meu povo, ou a diretoria se posiciona no mercado, ou, de boa mesmo, eu vou acompanhar os 2 jogos das oitavas da Libertadores como azarão. Como assim? Se deu, se não deu, era o que tinha que acontecer mesmo, ser eliminado. O que você acha? Eu tô exagerando? Ou você acha que esse elenco do Cruzeiro, esse time do Cruzeiro, dá pra brigar aí de igual pra igual com o Flamengo? Enquanto os rivais estão reforçando, o Cruzeiro tá cada vez mais fraco, mais fragilizado. Quero a sua opinião, comenta, deixa o like, hype o vídeo. Fique com Deus, até a próxima, tamo junto.